Egoísmo disfarçado no nosso dia a dia. Quando nós pensamos na palavra egoísmo, podemos nos remeter a algo que foi nos ensinado quando era criança, como não dividir um brinquedo, não compartilhar uma comida, qualquer outro gênero, querer aquilo só para mim. Mas quando a gente vai crescendo e cada vez mais nos analisando, nos conhecendo, nós enxergamos em nossas atitudes alguns egoísmos disfarçados. Veja bem, a intenção aqui não é trazer algo negativo para falar, apontar, e sim apenas uma reflexão que pode ser feita para nos melhorar. Se em alguns dos exemplos que iremos falar aqui você acha que não tem a ver com egoísmo, não tem problema. A intenção é apenas para a gente refletir sobre as nossas atitudes, que muitas vezes passam despercebidas e que podem acabar sendo egoístas, sem a gente nem perceber uma atitude nossa sendo egoísta. Antes de tudo, podemos pensar, mas o que é ser egoísta? O conceito pode ser definido assim, como alguém que não tem consideração pelos interesses dos outros, por exemplo. Egoísmo é o oposto de uma pessoa altruísta, que está sempre ajudando, se preocupando com o próximo. Tem a tendência a excluir o outro, sem perceber, tornando assim a referência, o centro da atenção. Então, quando nós vemos esse conceito que a gente acabou de ver, nós começamos a achar que é muito mais amplo do que aquele que a gente viu na infância, de emprestar um objeto para um amigo, não dividir algo. E esse conceito está atrelado à capacidade que nós temos de enxergar o outro. Por exemplo, quando as nossas atitudes são egoístas disfarçadas, existe isso? Aquelas que a gente nem percebe durante o nosso dia a dia, será que tem isso? Será que eu estou sendo egoísta e eu nem notei? Nós podemos citar alguns exemplos de egoísmos disfarçados. Aquela situação em que eu esqueço de um compromisso, por exemplo. Ah, como assim? Mas eu não fui egoísta, eu só esqueci. Apenas esqueci. Veja bem, a intenção aqui não é de a gente apontar, dizer se é ou não é. É apenas a gente parar e refletir. Será que eu poderia ter feito diferente para não ter esquecido aquele compromisso? Será que se eu não tivesse notado um bilhete? Ou será que se eu não tivesse marcado no celular para despertar e lembrar? Será que não poderia ter sido diferente? O movimento que a gente faz de parar, anotar um bilhete, marcar para não esquecer, nos mostra que nós estamos interessados na situação, que estamos preocupados com o outro, para que ocorra da melhor forma possível. Parece uma atitude tão simples, né? Mas no momento que eu não me importo em fazer isso, que eu acabo esquecendo o compromisso, a nossa mente naturalmente coloca a culpa nossa memória. Como eu fui esquecido. Esqueci completamente. Mas será que essa atitude de esquecer, mesmo não querendo esquecer, será que não foi egoísta? Isso é para a gente refletir. Isso é apenas para a gente pensar. No momento que eu me preocupo, me importo com o outro, eu vou adquirir meios de me fazer lembrar daquilo. Não, mas eu me preocupo pela pessoa, eu vou fazer de tudo para lembrar, vou fazer de tudo para não esquecer aquele compromisso. Agora, se a minha atitude é de não se importar, eu vou lembrar, não preciso anotar. São atitudes que aos olhos de quem está de fora podem ser consideradas egoístas, por justamente pensar só nele e não no outro. Mas vamos mudar então. Vamos pensar numa outra situação. Chegar atrasado quando eu fico de dar carona para alguém, ou ainda receber uma carona e chego atrasado. A nossa mente naturalmente pensa em uma outra situação, né? Chegar atrasado quando eu penso assim, eu estava muito corrido, tinha muitas tarefas, eu tinha muito compromisso, eu não tinha como controlar o trânsito, o tempo. Essas afirmações que a gente faz na nossa mente são pensamentos que não são certos da gente pensar. Por exemplo, chegar atrasado acaba sendo uma escolha nossa, justamente por em algum momento a gente ter negligenciado, deixar de lado algo, ou temos pensado só em nós.
É claro que cada caso é um caso, né? Tem situações que são por forças maiores, mas, repito, é apenas uma reflexão. Será que aquela situação ali que eu cheguei atrasado não poderia ser feito diferente? Da gente parar e olhar nossas atitudes e ver, será que aquilo ali eu não poderia ter saído um pouquinho mais antes? Não teria chegado mais cedo? Poderia ter me programado melhor para chegar com antecedência? E no momento que eu faço o movimento de se importar com o outro, de se preocupar com o outro, as nossas atitudes vão sendo totalmente altruístas, o oposto do egoísmo. E são atitudes que podemos fazer, que nos diferencia de muita gente. Essa é uma atitude chave que faz diferenciar de muitas pessoas. E é uma atitude simples. Por exemplo, faltar uma consulta. Aos olhos de quem vê parece algo tão insignificante, mas faz toda a diferença. Se eu tenho uma consulta médica e eu decido não ir, por qualquer motivo, seja grande ou pequeno, e eu não aviso sobre a minha falta, não aviso que eu vou chegar atrasado, não aviso que eu vou faltar ao compromisso, será que isso não é egoísmo disfarçado? Vamos lembrar o conceito lá do início: alguém que não tem consideração pelos interesses dos outros. Será que isso não é um egoísmo disfarçado? Quando nós olhamos para isso, percebemos que é sim uma atitude egoísta. E por favor, não é algo para a gente se criticar. Em algum momento da nossa vida nós já fizemos isso. Eu já fiz, muitas pessoas já fizeram isso. São atitudes que a gente para e pensa, vou fazer diferente. Já fui egoísta, vou agir diferente. O objetivo é apenas nós parar e refletir e pensar, nossa, isso mesmo, isso eu já fiz, não foi legal. Poderia ter avisado que ia faltar, e assim outra pessoa poderia ter ido no meu lugar. O profissional que estava me esperando e me atender não precisava ficar me esperando. Nós poderíamos citar outros exemplos aqui de egoísmos disfarçados. Por exemplo, servir comida demais no prato e ainda sobra. Será que eu pensei só em mim? Omitir uma informação importante para alguém. Eu não vou falar aquilo para ele. Será que eu também não estou pensando só em mim? Eu desabafar só dos meus problemas e não deixar o outro falar. Será que eu não estou pensando só em mim? Interromper o outro enquanto está falando. Será que eu também não estou pensando só em mim? Mas eu quero falar, senão vou esquecer. São às vezes umas desculpas que a gente vai colocando, mas que são egoísmos disfarçados, que a gente pode parar e pensar, como eu posso fazer diferente? Então, meus amigos, minhas amigas, essas atitudes não são para a gente apontar o dedo, não são para criticar. Todos nós, em algum momento, já fizemos isso. São apenas para a gente refletir de que o egoísmo é muito mais do que não dividir, muito mais do que não compartilhar. É quando a gente não pensa no outro. E para isso o convite fica dessa reflexão, e cada vez a gente seja mais altruísta. Pensar no outro antes de agir. E seja uma atitude simples, uma carona, seja uma simples consulta médica de dentista, anotar um bilhete para aquele compromisso, enfim. Cada vez mais, quando nós nos colocamos no lugar do outro, a mudança ao nosso redor é sentida. O outro percebe que a gente se importa com o outro. Seja você a mudança que você quer ver no mundo, começando por nós. Muito obrigado pela atenção de todos.